dedo, né? Tanto dedo apontando, tanto que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles têm uma imagem tão diferente de Deus. E o tema de hoje, livres da condenação. Quando a gente vai entender que nós estamos no pacto da graça. Hoje é um dia de ceia e nós comemoramos, né? Deus fala um memorial, da gente poder ver lá atrás o que Jesus fez, eu tomar posse do que Ele fez. A ceia é cura, amado. A ceia muda a tua vida, ela muda a tua existência, ela muda o teu corpo, tua alma, o teu espírito. A ceia é um privilégio da gente estar aqui e poder entender que nós somos livres de toda a condenação, como está no livro de Romanos 8. Olha agora, depois da cruz, agora não é mais lei, graça. Agora, graça, pois, agora na graça. Quer dizer, antigamente tinha, né, na lei, condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Vocês vão ter certeza hoje, amado, que vocês estão em Cristo Jesus. Essa certeza que você tem que ter, que você está em Cristo Jesus. E não tem mais condenação, porque nós estamos no pacto da graça, nós não estamos mais na lei mosaica. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Tudo que Ele fez na cruz, livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, agora nós vamos estar estudando, Pai, mergulhando em águas. A palavra, a Bíblia diz que são águas, águas purificadoras, águas que nos lavam, águas. Oh, Abba Pai, Paizinho querido, de que possamos, cada um, como nós entramos hoje aqui, a nossa carne quer nos humilhar, Pai, mas nós temos domínio sobre a nossa carne, que cada um absorva a palavra, entenda esse pacto maravilhoso da graça de Deus, ó Pai. Pai, me dê sabedoria, me dê, Pai, como me expressar em cada versículo, para que tuas ovelhas entendam. Me capacita, Senhor, me capacita de ter o dom de mestra, para que eles saiam daqui como bons atalaias, sacerdotes reais, nação santa, de sabermos o que estamos fazendo aqui na terra, quem somos nós espiritualmente, porque viemos aqui, porque estamos aqui, Pai. Me ajuda, Deus, porque Paulo pregava, Apolo pregava, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda, Pai. Eu creio na Tua presença real aqui, Senhor. Em nome de Jesus. É mais um mês, ó Pai, que está se iniciando. Mas eu creio que através de tudo que vamos ouvir, nós vamos ter consciência de quem somos. E vamos reinar realmente em vida através de Jesus Cristo. Sabendo quem somos, que o Senhor é o Abba Pai, nosso Pai querido. Que o Senhor que nos revelou o pacto da graça, que cada versículo da Bíblia não pode ser distorcido da maneira que está sendo na terra, Pai. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Pai. Que cada versículo lido haja mudança de vida. Haja, Pai, hoje uma transformação na vivência deles, Senhor. A responsabilidade que temos de sermos filhos de Deus aqui na terra. Verdadeiramente filhos. E recebemos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, foi tudo consumado. Está tudo pronto, está tudo feito. Pai, em nome de Jesus, o nosso Redentor vive, o Senhor ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. O Senhor está sentado no trono de glória e majestade. O Senhor é nosso Deus, digno, santo, poderoso, maravilhoso. Nós estamos aqui para o louvor da Tua glória. Nós nascemos para Te louvar e engrandecer. Não para murmurar, não para ficar triste, não, Pai.
A tua palavra diz: sacia-nos, Pai, de manhã com a tua benignidade, para que cantamos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Nos alegremos todos os nossos dias de maio, que seja o melhor mês, de sabermos como agir com cada pessoa que se apresentar a nós, como falarmos, como orarmos, como, em nome de Jesus, usarmos do poder que o Senhor nos dá, Pai. Porque a Bíblia diz que o Senhor que nos dá força e poder. A nossa força e poder vem de Ti, ó Pai. Que através do culto de hoje a gente possa, Senhor, usar essa palavra e sermos realmente filhos do Deus vivo na terra dos viventes. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Que eu consiga. Foi um estudo do apóstolo Miguel Ângelo, uma palavra que eu vou repassar, e é uma das passagens mais profundas da Bíblia Sagrada. Você tem que entender quem é você. Que a gente não veio aqui, né, só para pagar conta e achar que só morreu, acabou. Não. Deus nos livrou de toda a condenação. Em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Então nós vamos receber hoje uma forte, inspiradora palavra. O culto desta noite, a Páscoa foi celebrada, nós comemoramos a Páscoa, a gente teve culto de Páscoa, o culto mais importante. Que bom que você reverenciou Jesus, porque é um dos cultos mais importantes, porque a cruz está vazia. A cruz está vazia e nós seguimos um Cristo ressurreto. O túmulo está vazio e o nosso Cristo ressuscitou. Então, primeira coisa, você tem que entender que o teu Deus ressuscitou e está vivo. É o único Deus que ressuscitou. Não há outro. Não há outro, único, que o túmulo, a cruz está vazia, Ele fez tudo, Ele está vivo. E a Bíblia diz que nós também com Ele ressuscitamos. Quem está em Cristo? Você é ressuscitado. Você ressuscitou junto com Ele. E temos uma nova vida em Cristo Jesus. Fala, eu ressuscitei. Eu ressuscitei, você ressuscitou junto com Ele. Então, uma verdade muito poderosa. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cada culto, a gente pensa, será que é ela que está falando? Não, Deus está falando comigo e com você. E Deus que vai dar o crescimento, né? Então, essa palavra de hoje é um fundamento, é um alicerce da nossa vida espiritual. Quando o teu espiritual está bem, amado, tudo vai bem. Eu posso falar isso com cátedra, com experiência minha. Quando o teu espiritual está bem, tudo vai bem. Jesus nos completa por inteiro. Ele é a plenitude total para um ser humano aqui da terra. As pessoas pensam que, estou aqui, preciso casar, preciso ter filho, preciso comprar isso, preciso viajar para os Estados Unidos, preciso... Não. Você precisa ter Jesus. Tendo Jesus, nós temos tudo. Então, quem não conhece, né, Jesus, não conhece o que é uma vida plena. Quem não tem Jesus, primeiro que está morto. Mas quem tem Jesus, você vai ter que entender a tua posição em Cristo, ter uma vida plena, uma vida boa aqui na terra. Porque o Romanos 8:1, repetindo, a lei do Espírito da vida, tem uma lei do Espírito da vida, tem uma vida aí. Inventam tantas coisas, né? Tem lugares que falam que você morre várias vezes, mentira. Tem uma única vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus. Nós temos uma verdadeira vida agora, amada, em Cristo Jesus. E Ele fala, te livrou, te livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui é uma garantia da tua vida eterna. Então, tudo que Jesus, antes éramos com os demais filhos da ira, nós até chegamos, cada um chegou aqui com uma idade, né? Cada um chegou num tempo em Cristo. Mas antes éramos como os demais filhos da ira. Estamos mortos em pecados e delitos. Sem Cristo, qualquer pessoa, Marta, que não tem Cristo, está morto. Pecado e delito. Ela existe, não vive. Ela existe e não vive.
Então, nós, antes de Cristo, todos nós, éramos escravos de Satanás. Todos nós. Todos nós. Estávamos nas trevas, numa ira maligna, na morte, no juízo, na condenação. Sem Cristo, mortos, fazendo o que dava na cabeça. Um ia fumar, beber, se drogar, se prostituir. Hoje tem vícios até de jogos, vícios de esses joguinhos aí, como que chama? Que as crianças gostam de, como que chama? Videogame. Então, nenhuma condenação. Quem está em Cristo agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nós somos no pacto da graça. E Paulo nos diz que antes nós tínhamos uma dívida para com Deus. Quem não tem Cristo tem uma dívida com Deus. Você sabe aquela acusação que nos acusava? Tudo que nos acusava foi cancelado na cruz do Calvário. Cada um de nós foi chamado por Jesus, amado. Não foi o fulano, o ciclano que me falou de Jesus. Não, foi ele que foi lá e falou, olha, agora você é meu. Agora eu te trago, tiro desse mundo podre e te transporto para o reino do meu amor. Então, o pecado, ele foi vencido. Nos libertou do jugo da culpa. Nos libertou do jugo da vergonha. Nos libertou da morte eterna. Nos libertou, ali livrou da lei do pecado e da morte, das garras de Satanás. Nós não vivemos mais debaixo da opressão do passado. Fala, o passado passou. Nós somos livres agora. Nós somos livres em Jesus. E agora, amado, a cruz está vazia. Agora estamos debaixo da graça. Então eu quero que vocês hoje entendam perfeitamente que é estar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos condenava no passado, nos acusava no passado, a dívida que nós tínhamos perante Deus, por causa do pecado, foi cancelada. E poucos crentes acreditam nisso. As pessoas têm necessidade de sofrer, amado. Elas querem sofrer. Você sabe que muitos se mutilam, né? Se vocês forem ver, toda aquela parte de padres, eles se mutilam, eles se batem, eles se queimam, eles têm necessidade de sofrer. Quando pecam, aí eles e não adianta nada, porque eles se mutilam, eles fazem se sofrer e eles continuam pecando. Então elas têm necessidade de sofrer. E a maioria aí, hoje em dia, elas jejuam, vigiliam, vão para os montes, pois acham ainda que estão debaixo de condenação. Então, creio, amado, que eu vou falar. Não vivemos debaixo de nenhuma condenação. Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação. Primeiro, estamos em Cristo. Será que você pode falar para o teu irmão, estamos em Cristo? Olha que delícia, né? Estamos em Cristo? Então, nós nascemos de novo. Se eu estou em Cristo, eu nasci de novo. Somos eleitos de Deus. Somos pedras vivas, somos predestinados em amor. Ele nos predestinou em amor. Ele nos tira desse mundo. O mundo está tenebroso, amado. Se vocês forem ver o que está na terra mesmo, o negócio está ruim. Mas Ele nos preservou. Pode se sentir seguro, você e tua casa, que em Cristo Jesus, Ele é o teu preservador. Então, se eu estou em Cristo, não há condenação. E a maioria acha que só o batismo nas águas que tira a condenação. Todos, crentes, acham que a água que vai tirar a condenação. Presta atenção que eu vou falar muito sério. Quem se batiza, e muitos, como o apóstolo falou, conhece o pacto da graça, fica um tempo, e a primeira coisa, depois vão se batizar, olha o que eles fazem. Pisotear o sangue da aliança. Pisoteia o sangue de Jesus. Ultrajar o Espírito da graça e anulam o sacrifício de Cristo. Porque eles dão poder por uma água e não poder pelo sangue dele que me lavou, me perdoou. O lei do Espírito da vida.
em Cristo Jesus te livrou. Ele não fala de uma água, ele fala ele que livrou da lei do pecado e da morte. Jesus que te livra, não uma água batismal. Então, em Romanos, ele diz assim, porque o pecado, amado, não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da, e sim da. Quando tem resquício da lei, amado, o camarada pode ainda. E um pouquinho só de fermento leveda a massa toda. Mas quem está na graça, amado, não consegue mais. Verdadeira ovelha de Cristo, não. Então as pessoas depositam na água, presta atenção, depositam a maioria na água a autoridade que só o sangue de Jesus. Então, amado, vocês que estão aqui ouvindo, e se vocês não propagam isso, que estão ultrajando, é uma aliança que Jesus fez naquela cruz, e a pessoa anula o que Jesus fez na cruz, e vocês serem coniventes, e deixarem alguém fazer isso, é muito triste, porque elas depositam na água a autoridade que só o sangue de Jesus tem para salvar e libertar alguém. Então a pior heresia que existe é o batismo nas águas. Eu vou repetir, a pior heresia que existe é o batismo nas águas. É o batismo nas águas, pois quando se toca na glória de Deus, a pessoa é um herege. E eu fiquei muito sério, eu estou passando, está gravado, o apóstolo passou, estou repassando isso e eu creio no que eu estou pregando. Pessoa batizada é um herege, não crê em Deus, é um pagão. E nós não podemos tocar na glória de Deus. Se ele foi com o sangue dele, como que eu posso acatar a ideia de alguém dizer, não, a água que vai, água de piscina, com xixi, água com lodo, eu já vi com tantas coisas, amado. E desprezam o poder do sangue de Jesus. Então, nós não podemos, amado, estou falando, eu e você não podemos tocar na glória de Deus. Nós não podemos estar em concordância com alguém que faça isso. Ah, tudo bem, não é tudo bem não. Porque o que Deus diz na Sagrada Escritura, amado, é que nós temos que acatar. Romanos 6,15, ele diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ah, eu estou na graça, não vou perder a salvação. Não podemos, amado, isso daí a pessoa então não teve conversão nenhuma, não tem temor nenhum a Deus. E o que Paulo está falando? Havemos de pecar? Ah, não estamos mais debaixo da lei, eu estou na graça? Muito mais, amado, é requisitado da minha a você, a tua postura aqui na terra. Então não podemos, eu estou lendo Bíblia Sagrada. Eu estou lendo Bíblia. Deus está liberando o pecado porque você está na graça? Não, amado. Muito mais responsabilidade da graça de Deus. Ó, Romanos 6, ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Você morreu para o pecado. Hoje o apóstolo falou muito sério, amado. Não tem essa. A pessoa vem para uma igreja anos e anos e anos, continua fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo, não teve mudança nenhuma. Um casamento horroroso, uma relação horrorosa. Como que pode? Como viveremos ainda no pecado? Se nós, que estamos em Cristo, para ele morremos, nós morremos em Cristo, amado. Nós somos ressuscitados, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Tudo que você era escravo, acabou. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então fique sabendo, você e eu não precisamos ser batizados na água. Fala, eu sou batizado em Cristo. E na morte dele. Eu fui batizado em Cristo, amado. Eu ressuscitei junto com ele. E o 4, ele diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, ó, morto pelo batismo, ressuscitado dentre os mortos, tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu comigo e com você.
foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, novidade de vida, surpresa de Deus, Deus te dando crédito, vem, levante e cai por terra. Quem se levanta contra você, vai cair diante de você, amado. Então fomos, nós todos filhos, sepultados com Ele na morte, pelo batismo de Cristo, não batismo da água, pelo sangue dEle derramado na cruz. Nós somos, eu falei no início, hoje fomos comprados por preço de sangue. Então, amado, isso aqui é um pacto perfeito, é uma aliança que Deus estabeleceu, que Ele chamou de nova aliança, novo pacto, melhores, superiores promessas. Deus que disse, amado, não é nós que inventamos, nós estamos lendo Bíblia. Eu louvo a Deus por ver do apóstolo Miguel Ângelo. A lei de Moisés é frágil e inútil. Nunca salvou ninguém. E Deus diz, o meu povo tem sido destruído. É povo de Deus, destruído, porque falta o conhecimento. Agora, nós somos livres para adorar, livres para servir, livres para vencer, livres para caminhar em novidade de vida. Então, amado, não pode ter fermento, não pode ter um pouquinho só de, sabe, mas eu creio nisso. Creia no teu Deus. A tua justiça é trapo de imundície. O Todo-Poderoso que tem as regras, não é nós, amado. Então o inferno não tem mais autoridade sobre a nossa história. E o que eles fazem? Culto de libertação. Culto, eu passei por tudo que eu não sabia, eu era ignorante no início da minha conversão. O inferno tem mais parte comigo. Olha lá, fomos sepultados com Ele na morte olha, eu fui sepultada junto com Cristo, eu fui ressuscitada dos mortos para a glória de Deus, e eu ando em novidade de vida. Então o diabo não pode tocar mais em você, amado. Então o inferno não tem mais autoridade. Você crê nisso? Então não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, de tudo que, histórias que inventaram. O diabo não vai aparecer, amado. Defunto não vai aparecer. Não tem essa, não. Medo de defunto, medo que, amado, os mortos, quando eles vão lá pro reino lá de Deus, vamos dizer assim, todos que vão, que acabaram a vida aqui, não tem mais ligação conosco. Outro dia minha prima falou assim, Jesus, eu quero ser sua mãe, Neuzinha querida. Mas a tia Suzana era insubstituível. Eu falei, não, Neus, ela nem lembra mais de mim. Foi o tempo dela aqui. Pode cuidar de mim, sim. Então, fomos sepultados com Ele, amado, na morte. Não tem essa, Zaninha nem lembra mais de mim, a gente que ela mora no meu coração para sempre. Mas ela não lembra mais de mim. Então, o que acontece? É um pacto perfeito, eu tenho Jesus, amado. Nós temos Jesus, nós temos que agarrar a Ele. Deus que disse, sabe? Tudo isso que você está lendo foi Ele que disse. Tua vida foi sepultada com Cristo, batizada com Cristo, ressuscitada com Cristo. A cruz de Cristo decretou, somos livres, não há mais condenação. Livre! Mas pastor, eu fiz uma besteira. Fez? Não tem mais condenação. Você está em Cristo? Não tem mais condenação. Agora você nasceu da água, da palavra, nasceu do Espírito. Precisa ver consequência daquilo que você fez. Mas Deus não te condena mais. Não tem mais condenação. Por isso, mas também você não é livre mais para pecar por causa disso. João 8,32, Deus diz assim, e conhecereis a verdade. Quem está conhecendo a verdade? A verdade te... Por isso que o Espírito de Deus, o Espírito de temor a Deus tem que estar em mim e em você. O Espírito de temor a Deus. Todos nós vamos prestar conta para Jesus. Nós estamos conhecendo a verdade vai te libertar.
Deus abomina a idolatria, amado. Dá para você repetir comigo? No mundo espiritual, fala, Deus odeia a idolatria. Você crê nisso? Então, se eu não adorar só o Senhor Jesus, eu não posso ser salva. Primeiro, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. O nosso coração não pode estar dividido entre Deus e não Deus. Não, mas eu tenho umas pessoas, né, que eu vou orar e tal. Não, mas eu falo assim, em nome de Jesus. E ela fala, em nome de Maria. Eu falo, não. É em nome de Jesus. Amado, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Vamos todo mundo falar comigo? Só Jesus? Responderam, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Então, eles estavam aqui conversando com Jesus. Eu sou descendente de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Livre de quê? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo. Eu amo de Jesus que ele diz, ele não mente, né? Ele odeia a mentira, o diabo é o pai da mentira. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do... Por isso, amado, que nós somos livres. Eu estou em Cristo Jesus, eu não posso pecar mais. Porque quem peca, que está escravo. Quem peca é escravo. E o 35 ele diz assim, o escravo, amado, é uma revelação, está todo mundo acordado? O escravo não fica para sempre na casa. Descendentes de Caim. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O escravo não fica em casa, por isso que às vezes você vê, aquela pessoa vinha à igreja e depois já não vem mais. Porque quem é escravo, ele não pode ficar na igreja, amado. Tá lendo? Vocês estão lendo Bíblia comigo? Não pode ficar na igreja. O escravo não tem poder sobre si. Tem alguém mandando nele. É Satanás. Filho, está livre de Satanás. Livre de potestade. Livre de toda situação ruim, amado. Não consegue mais. Está livre do fumo, da bebida, da droga, da prostituição, de vício, está livre. Mas o escravo, ele serve a alguém, ele serve a Satanás. Então o escravo não fica na igreja, amado. Ele vem de vez em quando, mas não fica. Não fica, escravo não fica. O escravo não fica na casa, o filho sim, e para sempre. Então, quem conhece a verdade já foi liberto, amado. Não consegue, pode ver, você não consegue, 24 horas Jesus ali. Você vai deitar, você lembra de Jesus, você quer ler a Bíblia, você quer orar, você quer, sabe? Então, nós estamos livres de todos os apelos de Satanás, amado. Eu fumei 20 anos, depois nunca mais consegui fumar, livre, eu era escrava. Quantos escravos de bebida? Estão servindo a Satanás, não serve a Jesus. Quem está preso é escravo de alguma coisa, não é liberto. Por isso que não está nem aí com culto, não está nem aí, vem passear de vez em quando, amado. O filho, sim, para sempre vai estar na casa do Pai. Então, amado, nós vamos declarar, eu estou em Cristo. Nenhuma condenação há para mim. Você é filho. Por isso você tem sede de estar aqui, amado. O escravo não tem. O escravo fica um tempo e ó, vai embora. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Porque ele serve a Satanás. Ele serve a Satanás. E eu vou dizer mais, não há jugo judaizante, sacrifício, vigília, jejum, sábado, rito, cerimônia, batismo. Não existe nada que possa mexer no coração de Deus. A obra de Deus foi completa para mim e para você. Fala, eu sou livre em Jesus. Livre para adorar, livre para exaltar, para, sabe, adorar esse Deus. A Bíblia diz, amado, não entristecer o Espírito Santo. Imaginou? O Criador do universo. Não entristecer o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito de Deus se entristece muito quando ele vê
alguns crentes, né? O Espírito Santo de Deus se apagando. A maioria do povo de Deus são tristes, amado. Eles vão para o psiquiatra, psicólogo, estão sempre tomando um monte de remédio, não se sentem felizes, não são pessoas libertas. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu sinto uma alegria tão grande na minha vida, que só Jesus poderia fazer isso para alguém. Só Jesus. Então, as pessoas que se falam, eu sou crente, não é crente nada. O verdadeiro crente, ele é feliz. Ele é feliz, independente de qualquer situação. Ele sabe que Deus vai estar ali resolvendo as situações. Então, eles não conseguem levantar nem mão para o céu, amado. Não conseguem. Estão sempre depressivos. Não acredito que o Espírito Santo de Deus se apaga, se entristece. Muitos crentes que falam que está apagado lá, não consegue, porque olha, Hebreus, Deus diz assim, ó. Visto, pois, que os filhos... Quem é filho? Está fraco. Quem é filho? Tem participação comum, carne e sangue. Tem. Destes também ele igualmente participou, Jesus participou de ceia, para que por sua morte destruísse catargel, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso que nós vamos fazer, naquela cruz, Satanás foi desapossado. Aqui, amado, na Cristo vive, a gente não fala, o demônio está na minha casa, o demônio está passeando, não. Sempre ensinei, fez um barulho, anjo. Anjo está na tua casa. Para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte. Satanás tem o poder da morte. Satanás tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi destruído ou não destruiu? Mas, infelizmente, a estrela das igrejas é o diabo. Quem sabe disso? Eu sei porque eu passei por ali, amado. E teve um momento na minha vida, acho que eu era sempre da graça, tinha isso, acho que, no meu espírito. Eu lembro que eu falava, um dia eu parei no capô do meu carro e falei, Deus... E era um som alto na rua inteira, aquele pastor gritando. E o diabo, porque o diabo... Eu falei, pai, eu não quero mais saber de diabo. E, infelizmente, as igrejas exaltam Satanás. Amado, um culto é de adoração a Deus. Creiam. Não há culpa, não há condenação, não há peso do passado. Por isso que, vira e mexe, nós estamos lá. Não vos lembrei das coisas passadas, não considere as antigas. Eis que faço coisa nova, novidade de vida, surpresa de Deus. Cada dia você vai estar melhor. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Dá para você entender? Cristo levou tudo na cruz? Destruiu ou não destruiu? Destruiu ou não destruiu? Quem? Destruiu Satanás. Então ele foi desapossado. Ele não tem mais poder. Se você está ali, amado, se você for zeloso com o que é bom, ninguém vai te maltratar. Zeloso mesmo, ninguém. Então, Cristo levou tudo para a cruz. O Espírito da vida nos libertou do espírito da escravidão e da morte. Jesus tem em mim e você, agora eu tenho vida. E tem que ter uma vida abundante, amado. Ser um crente aí, arrastando, bom dia, não é crente nada. Fala, eu tenho o Espírito da vida. Jesus está dentro da gente, amado. Jesus é por pura alegria. Então, Ele me libertou do espírito da morte. Eu tenho vida agora, vida. Vida. Amado, você tem uma autoridade tremenda dada por Jesus. Onde você trabalha, no teu bairro, no teu corpo. Você pode, em nome de Jesus Cristo, receber. Você tem o domínio sobre toda a terra. Amado, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E temos o domínio. Fala, eu tenho domínio. Eu tenho domínio. É tudo, amado. Não é para o mal não, né? É para cancelar o mal da terra. Então ele te libertou. Você crê nisso? Fala, eu sou liberto. Então não tem essa, que o diabo está na cabeça do meu marido, da minha esposa. Não tem isso não, amado. Esse palavreado aqui é anulado ou desfeito. 2 Coríntios, ele diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Jesus é Deus. Aqui, né, Paulo que está falando, nós temos que ter essa confiança em Jesus. Eu tenho que confiar que Ele é por mim. Vamos declarar, se Ele é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Essa confiança que temos. Aleluia. Guarde isso, amado. Se Ele é por nós, ninguém. Toda língua que usar contra nós em juízo, ela é condenada. A arma forjada não prospera. Destruiu Satanás na cruz do Calvário. Quando esse desdentado, incircunciso, desdentado, arma cilada, você pode chegar e falar assim, eu já sei que você foi destruído na cruz do Calvário. Eu sei que essa sujeira está vinda de você, portanto eu te denuncio para o anjo Miguel, que é meu defensor na terra, e tem anjos com a força afiada em minha defesa, e essa seta não vai atingir a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É Ele que te dá força e poder, amado. Só quem é de Jesus. Por isso que nós temos uma potência aqui na terra. Força e poder vem dEle, para mim e para você. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de fulano, de ciclano. Não. A nossa suficiência vem de Deus. Declare hoje, a minha suficiência vem de Deus. É do Senhor Jesus, amado. Tua suficiência vem dEle. E Ele diz assim, o qual, olha, nos habilitou. Olha lá, a irmã Graça, habilitou, olha, tirou carta lá, ganhou o carrão do marido, olha que beleza. E nós somos, ó, você foi habilitada lá, né? Ela sofreu para tirar carta, com medo de ser reprovada. Então eu falei para ela, foi na primeira aprovada, eu fui reprovada 3 vezes na minha época. O qual nos habilitou para ser ministro. Receba a carta hoje liberada para você. Habilitou você e eu para ser ministro de uma... Ou você está aqui 15 anos e não está entendendo nada. Não é a pastora que vai ser, ela que é habilitada. Não, Marta. É eu e você. Eu tenho que ensinar isso para você. Estudar a Bíblia junto com você. Fala, eu sou habilitada para ser ministra. Receba essa carta hoje, amado. Você vai passar pela terra como um ministro secreto. Sermos ministros de uma nova aliança, porque a lei acabou. Novo, última reforma protestante. Não da letra, que era do lado da letra de Moisés, que ele ia lá com as placas e as pedras escritas. Não, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então guarde isso. Foi Ele que nos habilitou. Você vai passar pela tua trajetória aqui e não fala nada de Jesus para ninguém. É um ministro quieto. Ah, vai ser batizado. Ah, vou lá no teu batismo, vou lá na tua igreja. Vai fazer isso para você ver. Eu não, mas quando me convida, eu falo, olha, eu não tenho tempo. Primeiro que a minha igreja tem muita atividade. Nos habilitou para uma velha e uma nova aliança. Você está consciente disso? Pelo amor de Deus. Jesus amado. Nova aliança, a letra mata, o Espírito vivifica. Próximo. E se o mistério, olha, amado, o que ele chama da lei mosaica. Lei mosaica. Eu estou lendo Bíblia, amado, pelo amor de Deus. Quem está na lei? Ministério da... Pode ver, tudo morto. Gravado com letras em pedra. Lá, Moisés não ia para um monte, ele voltava, que está escrito, os 10 mandamentos. Então, aquele gravado com letra em pedra, se revestiu de glória. Aquele momento que Moisés estava ali, teve a sua função. Deus levantou Moisés, tirou o povo lá do Egito, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Quando ele voltava,
Era tão reluzente tudo, o contato que ele tinha com Jesus. Amado, por isso que eu digo, para você sair do culto essa semana, vai ter que brilhar a tua vida. Não poder fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecente, que dizia apagar. E acabar Moisés. E o povo briga comigo aqui, já várias pessoas, eu falar de Moisés. Não fale de Moisés! E Jesus fala, a glória do rosto dele ia se desvanecer. Ia se apagar. A lei mosaica apagou, amado. Acabou a lei mosaica. Então, presta atenção, olha lá. Se o ministério da morte, amado, eu vou repetir até que o apóstolo falou, até dízimo, no ministério de morte, é perigoso, não tem muito efeito. E tem gente, né, que quer. Não, a igrejinha pobrezinha lá. Lute pela graça, amado. Lei Ministério da Morte, Aninha. Todos passamos lá. Eu passei no Ministério da Morte. Só que eu tinha esse entendimento dentro do meu espírito. Então, olha o 8, ele diz assim. Como não será de maior glória o ministério do Espírito que é da graça de Deus? Nós estamos num pacto muito maior, amado. É muito superior o que você vai orar, o que você vai vivenciar. O que milita, o que vai impedir é a tua mente e a tua maneira de agir, recebendo esse conhecimento. Então, olha, não será, é maior ou não é maior? Onde você está plantando a tua vida é muito maior, vai ter promessas maiores, superiores, amado. E agora presta atenção, 9. Porque se o ministério da condenação, lei, condenação, a lei é condenação, eu estou lendo Bíblia, amado, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Que ministério que você está? A graça, da justiça de Deus, amado. Coisa vai acontecer na tua vida. Coisas vão acontecer rápido, amado. A lei, ó, a lei é condenação. Fala, a lei é condenação. Olha dentro do olho do teu irmão, fala, você entendeu que lei é condenação? Será que deu para entender? Condenação, amado. Na graça eu sou livre, na lei eu estou presa, amado. A lei é condenação, mas a graça de Deus me faz livre. Próximo. Portanto, porquanto, na verdade, o que outrora lá atrás, outrora, quem não sabe é o passado, foi glorificado, teve um momento de glória. A situação de Moisés, que libertou o povo. Neste respeito, já não... Amado, pegue depois sua Bíblia, anote, pegue, sabe, marca texto, laranja, bem ali, ó, depois assim, já não resplandece, já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória que é a graça de Deus. Eu quero que você entenda, amado, quem é você. Deus te revelou esse pacto da graça. Não despreze esse conhecimento na tua vida. É teu cérebro, é tua mente que impede de entender quem é eu e você aqui na terra. Eu tenho que entender que eu estou na atual sobreexcelente glória de Deus na minha vida aqui na terra. Então, quem é que vai, vou até cair daqui, quem é que vai poder ir contra nós, amado? Que eu consiga passar para vocês, amado. Se eu não conseguir em 15 anos, que outrora foi glorificado lá atrás, já não resplandece. Eu quero que você fale 3 vezes, já não resplandece. Não resplandece, já não resplandece. Porque o apóstolo falou a primeira coisa, a maioria, sai da igreja, Cristo vive, vai ser batizado nas águas. Se você sair daqui porque é lobo, mas não vai se batizar na água, amado. Vai perder seu tempo, vai só se molhar. Pronto. Passei, né? Porque se desvanecia. Esse eu não li ainda, né? Porque se o que se desvanecia, apagando, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente.
Então agora, tem alguma mudança? Nada. Vai ser permanente a graça, amado. Tem que passar a graça para o povo, amado. Ah, tá lá, coitadinho, aí deixa ele, deixa. Mano, nós temos que deixar, porque Deus não quer que a gente discuta. Mas nós temos que falar a verdade. Defenda o teu conhecimento. O teu conhecimento e o meu está batendo com Jesus. Eu não estou lendo a Bíblia. Olha o que desvanecia, o que ia apagando. Apagou Moisés. Acabou Moisés. E o povo continua. Guarda sábado. Sábado é de judeu, amado. Não temos nada a ver com esse ministério. Jejum, campanha, vigília, paga preço. Não precisa nada disso. Então, a lei, ela foi importante para os judeus. Como está falando, ó, teve glória, foi importante para eles. Tem pessoas presas, acorrentadas, que não entendem a verdade. Estão presas, acorrentadas. Escraviza o povo de Deus. E as pessoas, amada, a maioria tem medo. Medo de tudo. Medo de tudo. Medo de barulho, medo do diabo. Medo de... Como eu já falei, eu não era crente, eu tinha uma loja que tinha um monte de bruxa, de alho, de arruda. Minha arruda virou trepadeira. E quantos que tinham medo, que quando viram que eu me converti, falaram assim, nossa, nessa loja eu não entrava. Os crentes vinham falar para mim, por quê? Daí que você tinha que entrar para falar para mim tirar tudo isso? Mas o povo tem medo. Fazem injustiças, fardos pesados, rituais de sacrifício, tudo mentira, não precisa nada disso, amado. Fala, eu sou livre em Jesus. Olha Atos 15, ele diz assim, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, que não é judeu, é gentil, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas. Ó, Deus faz conhecido isso, amado, desde séculos. Nós estamos no século 21. Quantos séculos? Jesus está falando disso. Quantos séculos? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E o 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das... Aqui, amado, tem 3 coisas que Paulo falava, os judeus estão fazendo, só isso que ele pede para continuar, que ele fala assim, olha, abstenham-se das contaminações dos ídolos, tira ídolo da tua vida, tira as relações sexuais ilícitas, falei aqui do adultério na quarta-feira, amado, só quem quer arruinar se pratica tal coisa, é ruína. Relações sexuais ilícitas, fora de um casamento. É prostituição, não tem bênção. E da carne de animais sufocados de sangue. Macumba, amado, pega a galinha, sufoca a galinha, não pode comer essa galinha. O dinheiro você pega, né, Léo? Mas a galinha não. Amém? Quem é convertido aqui? Então Deus está falando, acabamos de ler assim, se eu sou de Cristo, eu não posso ficar perturbado com as coisas da lei. Eu sou de Cristo. Paulo que recomendou, é o que é da lei, permanece aí, ó. Permanece só essas coisas que Paulo falou. Abstém das contaminações dos ídolos, tira ídolo da tua vida. Ídolo da doença. Da doença. Tem situações horríveis. A pessoa, você pode virar do avesso para orar por ela, mano. Eu tenho uma prima que ela está em estado terminal de câncer. Eu vi hoje no Face, está lá ela com os irmãos, uma santa atrás dela, um terço. Já oramos, mas não tem o que fazer. Deus não atende isso. Deus não atende. Onde tem idolatria, não tem a mão de Deus. Tem doença. Vai ver as relações de doenças para quem tem idolatria. Relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados do sangue. Paulo que recomendou. Isso que é da lei vai permanecer. Isso da lei vai permanecer.
A galinha da macumba não toca. Todo bicho, animal sufocado não pode comer. Amém? Então, são essas coisas, né, que a gente viu que os legalistas fazem, nós não podemos fazer, que continua nesse pacto. E que Deus estabeleceu da lei para continuar. Amados, creio, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Fale, eu sou livre em Jesus. Atos 15. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, agora lá. Aí vem os religiosos, contra. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que eram os religiosos, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Até hoje. São contra o nosso apóstolo Miguel Ângelo. A maioria. O que eles são? Seita dos fariseus, né? Seita demoníaca. E eles vão sempre contra isso que a gente está ouvindo hoje aqui. Eles são totalmente contra, né? O fariseu exigiu dos salvos, dos gentios, que circuncidasse os homens. Então, o 10, ele diz assim, 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Vocês estão vendo? O próprio judeu reconhecendo, julga a lei, julga a lei, julga a lei. Amado, defenda o teu território. Defenda essa igreja, pense em salvação de vida, na nossa saída lá para a nossa nova igreja. Eles falam jugo, que nem nossos pais puderam suportar, os judeus estão falando isso. Vocês estão pondo jugo, um peso. Tem que circuncidar, porque somos judeus, eles fazem isso até hoje. O 11, ele diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, amado, fala, não tem que ter jugo nenhum. Amado, eu vou repetir. A lei é o ministério de condenação e morte. Quem está ali é morte. Não tem salvação. Povo doente, que eu mais recebo de telefonema, que não quero te incomodar, pastora. E os legalistas me ligam pedindo oração o tempo todo, amado. Também nele estáis aperfeiçoados, Jesus. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus. Principado e potestade que dá doença, amado. Covid, gripe, tosse, resfriado, bicho para te picar, ele que vai fazer tudo isso, o diabo. Mas eu tenho o sangue de Cristo em mim, amado. Eu sei da minha posição em Cristo Jesus. Nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça, Jesus é o cabeça. Fala, eu sou perfeita em Cristo Jesus. Suas obras são? Fala, eu sou obra perfeita. Eu vou viver as obras perfeitas de Deus. Nele também foram circuncidados. Agora presta atenção. Em Jesus eu fui circuncidado. Mas eu não sou judeu, pastora? Como que é? Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, não foram nós circuncidados como os homens são judeus, mas nós somos circuncidados no nosso coração. Nós, nele também foi circuncidado. Não, e não por intermédio de mãos. Não, mas de eu crer pela minha fé que Jesus habita em mim. Que eu faço parte do reino de Deus. Agora o meu coração é circuncidado. Meu temor a Deus, sabendo que 24 horas Ele está de olho em mim. Que Ele cuida de mim e de você, amado. Olha o 12. Tendo sido sepultado juntamente com Ele, olha lá de novo. Eu e você fomos sepultados no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados. Eu e você, mediante a fé. Por isso que agora eu sou circuncidado no meu coração. Mediante a fé. A graça é um pacto de fé. E no poder de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos. E a tua vida, amado, é particular.
A tua salvação é particular. Cuide de você e da doutrina que você está aprendendo. Ah, porque fulano vai. Cuidado com esse negócio. Não, ele está lá, eu vou. Não, cuide de você, cuide de você. Olha o 13. E a vós outros que estáveis mortos, eu e você, amado, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando ou não perdoou todos os nossos delitos? Fala, Jesus perdoou tudo. Quem está na graça? Não tem mais condenação, amado. Eventualmente, vamos pecar, porque é daquele que fala que não peca. Mas nós não permanecemos mais no pecado. Dá um peso, né? Vem o Deus, pesa o Espírito, Ele aponta o pecado para nós. Quem já sentiu isso? Um peso horrível. Nós morremos e ressuscitamos com Jesus, por causa da obra dEle. A obra dEle foi perfeita. Sem Cristo, amado, por isso que não tem junção. Deus não quer nós com outro povo unido, com um descendente de Caim. Deus não quer. Sem Cristo, todos estão mortos. Mas em Cristo, nós temos vida. Em Cristo, nós somos perdoados, lavados, não tem nenhuma condenação. Quem condena é os legalistas. Eles condenam, apontam o pecado. Quantas vezes eu ia no culto, eu falo, meu Deus, você é pó do sapato, verme. Eu falo, meu Deus. Não, eu estou dizendo aqui, você é filho. Amém. Filho amado. Amém. Filho querido. Amém. Respeitado. Tem anjo de Deus ao teu redor. Perdoado, lavado, redimido. 14. Tendo cancelado o escrito. Olha, ele cancelou ou não cancelou? Cancelou. Aí o povo entra numa água batismal. Vocês estão entendendo o batismo? Tendo cancelado, tem que escrever, amado. Esses versículos é bom a gente anotar numa cartolina, num lugar, para você sempre estar com ele. Cancelou escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na todo pecado que a gente fez. Lavou, perdoou. Nada consta, amado. Nada. Cancelou, ele sofreu pra caramba, Jesus. E ali ele cancelou o escrito de dívida, tudo que a gente tinha feito de errado. E lá acabou. Sábado, jejum, encravou, sabe, toda essa jejum, batismo, tudo que os judeus faziam foi encravado na cruz. Começou um novo pacto na terra. E o povo fala, não foi suficiente, Jesus. Continuamos fazendo o que a gente fazia aqui. 15. E despojar, tirar, arrancar os principados e potestades. Olha, amado, publicamente os expôs ou não expôs? Pegou toda a potestade, Satanás desprezou e o povo dá glória a Satanás. Publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás foi destruído na cruz, amado. Está aqui na terra, mas quem tem Jesus está guardado. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Despojou ou não despojou? Principado e potestade, todos os demônios, amado, foram destruídos na cruz do Calvário. Publicamente o expôs na cruz. Quem está entendendo? Então fala, Jesus triunfou. Então você é mais que vencedor em tudo, amado. Não tem derrota para o cristão. Não tem derrota para cristão. Nós, amado, no pacto da graça, vivemos por fé. Ele nos libertou das prisões espirituais. Satanás não pode atacar na tua mente. Tem gente que vai estar aqui a vida toda e frequenta e acha que é de Deus. E Jesus vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, eu nem te conheço. Nem te conheço. Porque são escravos. Mas nós somos filhos. Filho reina em vida. Através de Jesus Cristo. Eu tenho o direito da graça de Deus, o favor dele na minha vida.
Olha o 3,17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Não dá para ficar fumando, amado, se drogando, se prostituindo. Não dá mais. Não dá mais para ficar mentindo, roubando. Mentindo, fingindo. Não dá mais. Ele é Espírito. E se Ele está em mim, eu tenho liberdade, eu sou livre. Livre de todo o mal que Satanás impôs na nossa vida. Livre de pessoas horríveis, livre de tudo que é ruim. Amém? Quem crê nisso? Amém. Gálatas 5:4. Agora eu quero que você veja, eu acho que é um dos versículos mais profundos da Bíblia Sagrada. E que a pessoa se equivoca. Não, eu creio em Jesus, mas não faz nada que Ele manda fazer. Não, eu sou de Jesus, mas não aceita muita coisa. Não, isso eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Amado, eu vou ler uma coisa muito séria que Gálatas, Paulo avisou, falou para uma cidade, nós estamos aqui na cidade de Atibaia ouvindo hoje. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça? Então não tem como Deus fazer algo para quem está debaixo da lei. Quem se justifica pela lei, tem que me batizar, tem que jejuar, está desligado de Cristo. Vocês estão ouvindo que vocês estão desligados de Cristo? Milhões de pessoas tentam se justificar na lei. Estão hoje nas igrejas, amado, desligados de Cristo, porque eles estão ligados ainda a Moisés. Moisés foi anulado, cancelado, o fim da lei é Cristo. Então, desligada de Cristo, amado, é a advertência mais séria da Bíblia Sagrada. Então, eles dizem que Cristo fez, não foi suficiente. E causam a sua justiça própria. Mas uma ovelha, amado, uma ovelha mesmo, não tem como. Eu sei que a Bíblia diz que a graça não é para todos. A Bíblia que diz. Onde tem a mentira, atrai o povo, amado. Onde tem a mentira, atrai o povo. Então, eu tenho que me justificar por obras da lei. Eles querem se justificar por obras da lei. Se Cristo sofreu, eu tenho que sofrer. Se Cristo jejuou, eu tenho que jejuar. Ele jejuou 40 dias, eu também vou 41 dias. Vai lá, dá pâncreas, doença no estômago, úlcera e tudo mais. Não fulano, amado. Eles querem se justificar. Agora o que eu posso falar é verdade. Ninguém põe uma coroa de espinho na cabeça, né? Ninguém quer ser cuspido na cara. Ninguém quer ser cuspido e ninguém quer pregos enfiados nas mãos e nos pés. Todos querem fazer o que Jesus fez. Mas isso eles não querem fazer. Então, quem tenta se justificar nas obras das leis, eu quero que você tenha bem convicção disso. E para de ter justiça própria, porque nós temos que estar de acordo com o que a Bíblia diz, e não com o que, eu acho, a minha justiça própria, eu sou bonzinho. Estão desligados de Cristo. Ai, meu fulano, meu filho. Problema seu, amado, é problema dele. Eu acabei hoje de falar, quando a gente for para a glória, ninguém vai lembrar de quem era filho, marido, nada. Quem tenta se justificar nas obras da lei, estão desligados de Cristo. Então, da graça decair, quer dizer, não vai ter o favor de Deus. Por isso quem vai cuidar, vem orar por mim. Jamais aceite uma oração de quem está debaixo da lei, amado. Eles estão desligados de Cristo, eles estão orando em nome de quem? Vocês estão entendendo ou não? Amém. Não, vou pedir oração e conta para todo mundo o que está passando, amado. Que feio! Nós temos Deus direto, amado. E põe em grupo de oração, ore por mim, ore por mim. Estão desligados de Cristo, amado, quem está debaixo da lei. As pessoas são desligadas da cruz de Jesus. Eu me separo de Jesus Cristo, eu me decaio da graça, amado. Eu volto ao velho sistema da lei. Você sabe que eles são religiosos.
compra, como que é? Compra tudo, né? Compra o sabonete da salvação, o pente da salvação, a meia da salvação, tudo da salvação. Compra tudo, a vassoura. Isso para mim é tudo macumba da salvação. Não é de Jesus. São religiosos. Presta atenção, amado, que eu vou falar agora, que eu gravei nisso. Eles deixam de ter a cobertura de Cristo. Católico, orar por você, nem pensar, amado. Então, o que vocês têm que pôr nos grupos aí? Põe todo mundo para orar, põe todo mundo para orar. O que é isso? Aqui, bom, eu não. Pode estar assim na minha igreja, mas estão desligadas do céu. Estão numa igreja, mas estão desligados. Estão me olhando feio aí, vocês estão defendendo alguém aí, amado. Eu estou passando a Bíblia. Os semblantes, amado, só Jesus e eu que posso ver aqui. Podem estar, eu acredito nisso piamente. Pode estar numa igreja, mas desligada do céu. Vivem por aparência. Tentam comprar o amor de Deus com esforço, sacrifício, porque não se renderam à cruz sacrificial. É sério demais isso. Querem pagar preço, amado. Amém? Se a cruz, amado, não é suficiente, não há salvação. Então, no Brasil, mais de 20 milhões de desviados se desligaram de Cristo. Escutaram? Mais de 20 milhões, porque ninguém aguenta, a ovelha não aguenta um jugo que coloco ali, amado. O relógio da oração. Nossa, ai. Quantas vezes você dormindo gostoso, no frio. Tem que levantar. Deus não quer julgo nenhum, amado. Eu oro com Ele, eu oro onde eu estiver, eu oro com Jesus. Não é que eu para um monte, qual a diferença de eu para um monte orar na minha casa, no banheiro, no quintal? Por que um monte vai fazer alguma coisa na vida de alguém, amado? Vigília. A gente ora o dia inteiro, amado. Então, se a cruz não é suficiente, não há salvação. Então, esse povo, amado, não estão mais debaixo da cobertura do Senhor. Estou repetindo, esse povo não está debaixo da cobertura do Senhor. Não estão. E se desligaram de Cristo. Por isso que eles brigam, um povo briguento. Pastora não existe. Eu sou uma com Cristo, amado. Eu estou no pacto da graça, eu não estou no pacto da lei. Eu não estou aqui brincando de pastorear, foi Deus que me concedeu esse chamado. Mas eles me condenam. Está vendo o que é a condenação? Olha que é a condenação. Eu declaro que aqui a ovelha obediente vai reinar em vida aqui. Agora, se você está em Cristo, você não tem mais condenação. Nós estamos no pacto da graça. Você sabe que não precisa pagar nada, nem ter esforço nenhum. Eu venho para a igreja com prazer, amado. Porque é uma convocação de Deus. Eu tenho que estar na igreja. Então, se você se rendeu à cruz, é a loucura da cruz, amado. A obra da graça. Você tem que acreditar que Jesus fez por você. Então, pessoas que o apóstolo falou, conheceram a graça e decaíram, ficaram sem proteção do Altíssimo. E vem uma justiça, eles começam, sabe, tem ódio, eles começam a falar mal de onde estavam, e começa aquilo, e um ódio, eu não sei, parece que tem mais briga de crente do que qualquer outra religião da terra. Um fica com ódio do outro, não é não? Um ódio, um atacando o outro, você vê na mídia. Não há unidade, como Jesus fala que tem que ter unidade. Então, a primeira coisa que fazem, que eles vão fazer, sai da graça, vão se batizar. E vem desgraça. Estão totalmente fora de cobertura qualquer da terra. Não tem cobertura. Então, a água é que tem poder para eles e não o sangue de Jesus. Fala para mim que tem poder ao sangue de Jesus. E a Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu vou ler esse Apocalipse, estou acabando já o culto. Eles, pois, o venceram por causa do... Você está lendo Bíblia? Você é mais que vencedor por causa do... Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da
palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, amado, é muito sério o que nós aprendemos hoje. Então, eles dizem, não, eu venço é pela água batismal. Eu me arrependo, porque eu era ignorante. Deus não leva em conta a época da ignorância. Agora, saber e fazer é muito ruim. Então, todos que ouviram da graça e foram se batizar, se desligaram de Deus. E Deus não dá cobertura a quem se desliga. Já vimos alguns casos aqui na igreja. E é Deus, a justiça é de Deus. Então, não dá. Olha, amado, é muito sério que eu vou falar. Fora da graça, por isso que assim, você que está aqui, e é sério, é fiel a Deus, você pode pedir sim. Pode pedir o que você quiser. Se você pedir em nome de Jesus, se ele dizer não em algumas situações, você vai entender lá na frente por causa do não. Mas não é porque ele não te ouviu, é porque você um dia vai ver que aquele não foi bom para você. Então, os nãos de Deus é para o nosso bem. Mas você que é da graça, você pode pedir sim. Você que permanece na palavra da graça, você que tem Jesus no teu coração, pode ter certeza que Ele é o teu justificador em qualquer causa aqui da terra. Ele vai te dar sempre a vitória para você. Porque a pessoa negou a cruz, que eles negam a cruz, não tem a suficiência de Cristo. Aqueles que vão fazer o que a maioria, muitos crentes, amado, você acha que estão ligados em Cristo, mas não estão ligados em Cristo. Estão ligados a Moisés, infelizmente. Vocês estão entendendo o estudo de hoje? Que nenhuma condenação há para você? Então nós temos que divulgar isso, amado. Porque é importante quando alguém se liberta do jugo da lei. E eu sei, amado, porque isso aconteceu na minha vida. Eu também estava na lei. Quando eu me converti, eu fui para a lei. E teve uma senhorinha que foi na minha loja. E a dona Dalgisa está no céu. Quem lembra dela? A Vânia lembra, né? Poucos. Você lembra também. Então, era uma senhora bem magrinha. Ela foi lá, ela falava assim, tem uma igreja séria aqui na terra. Eu falei, tá bom. Eu já estava fora, né? E aquela senhora entrou na minha loja que Deus falou assim, vai lá falar. Ó, tem um apóstolo, eu ouço. Ela levava a fita, amada, eu não entendia nada. Eu não sei como ela que entendia. Ela falou, mas tem uma igreja lá no aeroporto. Eu falei, meu irmão mora no aeroporto. Não, não tem casa, é aeroporto. Eu falei, então, mas eu vou lá esse sábado. E foi a hora que eu fui liberta do jugo, do peso, da condenação. Estou 25 anos no pacto da graça, amado. E essa graça, ela é permanente. Não vai mudar outra. Deus não vai aparecer com outra coisa, não. Essa graça é permanente. Então, liberta, nós temos que avisar as pessoas. Essa senhorinha, ela foi me avisar. Tem uma igreja, eu falei, eu sou crente sim, mas não quero igreja nenhuma. Que eu, a Ana, a gente brigava, né? Passa debaixo do lençol, passa debaixo, pisa no sal, ponha isso na tua cabeça. Eu falo, meu Deus, eu não quero nada disso. Meu espírito já sabia disso, que eu não precisava nada daquilo. Ocorreu na minha vida, eu declaro você que ouviu a verdade bíblica, que crê em tudo que foi pregado hoje, que crê que tudo que Jesus fez na cruz, hoje um culto de ceia, um memorial, creio que você vai receber as mais ricas bênçãos. Creiam, creiam, creiam. Promessa superior. Creiam que você não veio aqui. Irmãos de Valinhos, eu ia de São Paulo, amado, pegar uma Fernão Dias, não era brincadeira não. 12 anos eu fui para São Paulo para ouvir a verdade que me libertou. E eu sei do que eu estou pregando, é verdade verdadeira. Mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meu sentimento, mudou tudo em mim.
creio que esse culto de hoje vai fazer diferença, de você saber quem é você aqui. Busca as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, amado. Você é super, mega privilegiado com essa revelação do pacto da graça. Deus está dentro de você. O reino está dentro de você. Tem proteção, tem livramento, tem anjos de Deus em nossa defesa. Creio que algo de extraordinário vai acontecer. Amém. Gostei desse amém. Nós estamos no pacto da graça. Quem está no pacto da graça? Vai ter cura. Vai ter cura divina. Nós não vamos ser envergonhados. Envergonhados serão todos que se levantam contra o pacto da graça, amado. Nós estamos aqui defendendo a última reforma protestante. Deus não quer religiosos. Deus não quer terço, vela, santo. Não, é o único Deus Jesus que salva, liberta. E esse pacto da graça é a palavra de Deus, que muda, transforma uma vida, te coloca no patamar superior. Bem-aventurado, feliz, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem, amado, não tem inimigo que possa resistir. Quem tem Jesus como tua defesa aqui na terra, Ele vai te defender para sempre. Essa palavra não é brincadeira não, Ele vai diante de ti até você ir para a glória. Manhã após manhã, mês após mês, hora após hora. Dê glória a Deus por você estar aqui hoje. Não abram mão das mais ricas promessas. E eu termino com Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, Adão, por meio de um só, reinou a morte, acabou. Veio uma desgraceira para a terra, amado. Muito mais os que recebem a abundância da graça. O dom da justiça. Reinarão em vida aqui na terra, ó. Cabeça erguida. Aqui não vai ter filho para calamidade. Mães que pega lá, vai de manhã, lá para Jundiaí, para ver os presidiários. Não! Aqui não tem nenhum preso. Teus filhos são libertos da calamidade. Recebe a abundância da graça, o dom da justiça, o dom da justiça. Reina em vida. Por meio de um só. Falei, um só. Um só. Quem vai reinar em vida? Através de Jesus Cristo. Fique sabendo disso, amado. A tua vida é de Jesus. Ele é o maior responsável pela tua existência. Ele que te defende aqui na terra. Ele foi naquela cruz, encravou câncer, tumor, doença, enfermidade, gripe, tosse. Eu não sei o que pode ser de nome de doença. Esclerose múltipla. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Depois de Deus é o teu cônjuge, amado. Em terceiro lugar é filho. Não troque em papéis, não. O cônjuge vai estar com você na tua velhice. Teus filhos vão tudo lá para a vida deles. E tem gente que mais preza os filhos. Não, meu filho, meu filho, meu filho. Não, preza o teu cônjuge. Primeiro é Jesus, o teu cônjuge, depois os filhos. Reinarão em vida. Você vai reinar em vida, amado. Reinar em vida. Vamos ficar de pé. Pai amado, Pai querido. Que revelação, ó Pai, que revelação. Muitos estão, ouve, não adianta nada, Deus. Mas para quem está ouvindo e tomando posse, eu creio reinando em vida através de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, na abundância da graça. Eu creio na abundância de saúde. Nós nenhuma condenação há. O que eu fiz, isso é condenação. Nós somos curados por sermos curados por esse Deus bondoso. Recebeu uma cruz, espinho na cabeça. Foi totalmente pregado com pregos enormes, as mãos, os pés.
e nos libertou de todo o mal daqui da terra. Aqui nenhum doente, amado, nenhum doente, nenhuma condenação. Ai, o que eu fiz já foi, já passou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Através desse culto eu declaro tumores sendo desfeitos, caroços, tumores, pelo poder da palavra, que é uma ceia com consciência. E Paulo diz: examine-se a si mesmo. Queira mudar, amado. Chega de esquisitice. Chega de permanecer mês após mês as mesmas coisas, o mesmo palavreado, a mesma situação. Não! Queira santidade, queira se evoluir aqui na terra. Põe Jesus em primeiro lugar. Primeiro bom dia, primeiro boa tarde, primeiro boa noite. Quantos pegam a bênção e somem da igreja, amado? Quantos? Prioriza o patrão, não falta no trabalho, mas no culto falta. Que pena. 2 horas só aqui, 2 horas, oh Pai. De quarta, 2 horas, e as pessoas não mantêm, não buscam, Pai. Que haja um avivamento hoje, Pai. Que nós dependemos totalmente da abundância da graça de Deus. Eu dependo de Jesus, essa palavra, para continuar vivendo. Eu preciso da Bíblia Sagrada, um versículo lido, muda a vida, muda a existência. Vem anjo de Deus em nossa defesa. Anjos ouvem o que vocês falam aí, marido e mulher, amado, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês falam, o anjo ouve tudo. Oh, estão falando da pastora, estão falando da graça, estão falando isso, estão falando aqui, cuidado. Cuidado com o que você fala, porque trava a tua vida, amado. Você pode estar no pacto da graça, mas cuidado com a tua língua. Cuidado com o que se comenta. Pede perdão para Deus. Se você continua ainda com a tua crítica, com a tua soberba, arrogância, eu que sei. Se eu estivesse na frente dessa igreja, essa igreja não ia estar assim. Quem está na frente dessa igreja é general Jesus Cristo. Jesus que manda aqui. Não há humano nenhum que manda aqui. Se eu tivesse, eu tenho estratégia. Ele não precisa de estratégia nenhuma. Ele não precisa de cover, não precisa de nada, de influencer. Não, nós temos a Bíblia Sagrada. Hoje nós nos aprofundamos com a Bíblia Sagrada. Eu tenho pedido, papai, uma igreja de humildes. Humildes. O galardão da humildade e o temor a Deus são riquezas, honra e vida dele, da parte de Deus. Cuidado com os teus comentários, amado. Cuidado com o que você fala, anula tudo, amado. Cuidado com a tua ignorância. Cuidado com o teu pouco caso com a igreja. Deus não quer religiosos. Deus não quer religiosos. Deus odeia religião. Nós temos salvação, amado. Nós temos salvação. A Bíblia é bem clara. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Tudo vai ser acrescentado. Tudo vai ser acrescentado. Pai, hoje nós vamos tomar ceia. Que você com Deus agora, amada. É você com Deus. É você com Deus. Examine você a si mesmo. Acho que Deus está sinalizando, né? Tire as tuas esquisitices, amado. Tira. Resquício da lei. Tira a tua dureza de coração. Tira a rebeldia. A rebeldia, amada, é pecado de feitiçaria. Pecado, rebeldia. Está ouvindo e não faz. Está ouvindo e não pratica. Se esses jovens que estão roubando hoje, roubando. Eu denuncio um por um, Pai, um por um. Que venha arrependimento. Venha arrependimento. Em nome de Jesus. Que cada um, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, amado. Você sabe muito bem que tem que mudar. Hoje de manhã eu já falei com Deus, porque eu sabia que ia pregar. Eu falei, Deus, eu preciso tirar isso daqui da minha mente, do meu coração. Eu não quero continuar pensando desse jeito, Jesus. Fala com Ele. Eu não quero mais pensar desse jeito. Não quero agir desse jeito. Eu quero, Pai, ter essa graça na minha vida. A graça, amado, é um pacto melhor e superior. Por isso vai ter cura divina hoje aqui.
Receba a cura divina. E não é do teu jeito, jeitinho humano, amado. É o jeito de Deus. Eu creio nele. Eu creio em Jesus. Você crê? Crê no que você ouviu hoje? Então não brinque de ser religioso. Vou para a igreja. Eu não venho para a igreja, amado. Aqui, o meu sacrifício vivo e agradável é a Deus. Eu estou adorando a meu Deus. Eu dependo dele para respirar amanhã. Eu dependo dele para deitar hoje e acordar amanhã bem. Eu dependo dele porque ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guarde em todos os caminhos. O mundo está caótico, está triste, Pai, está podre, mas vai ter um povo que reina em vida através de Jesus Cristo, que arranca a idolatria. Amado, é muito sério idolatria dentro de uma casa, é muito sério. Está desligado de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem coisa escondida na tua casa, vai quebrar, vai tirar dali, amado. Ah, foi da minha avó. A tua avó não lembra mais de você, amado. A Bíblia que diz: não há memória da terra, não há memória da terra. A dona Lourdes foi, não lembra mais de você. Você lembra dela, mas ela não lembra de você. A gente lembra dela, mas ela não lembra mais de nós. Amém? Quem vai louvar? Louvar. Quem vai louvar? E os oficiais vão entregar a ceia. Examinaram vocês? Então que cancele tudo isso, né? Queira ser melhor, cada vez melhor. Sabe que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os ouvidos abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não pense que Deus vai te poupar. Ah, eu sou filho, eu vou continuar fazendo mal. Não, Deus é contra quem faz o mal. Examine você a si mesmo. Louve de coração, amado. O louvor quebra cadeias. Amém? Vamos ter uma ceia consciente. Não há outro como tu. Não há. Soberano e fiel. Que delícia, Pai. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim
Estão todos com os elementos nas mãos, né? Se sintam privilegiados de estar com isso na mão. Filho, filho, filho. Bastardo não tem direito. Filho, sim. Corpo e sangue de Jesus. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso daí não tem livre-arbítrio. Jesus que te trouxe um por um. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque nós somos batizados em Cristo, nós somos batizados em Cristo, ressuscitados em Cristo, mortos em Cristo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Todos crêem? Amém. Eu sou o pão da vida. Por isso que eu necessito, a palavra é comida, amado. Não dá para um filho ficar sem palavra. Não dá para um filho. É o que nós ouvimos hoje, que o apóstolo pregou e que nós vimos. O escravo é escravo, ele não é filho. Ele não tem sede da comida. Ele não precisa da comida. Mas eu preciso para continuar vivendo do pão da vida. Ele é o pão. Hoje nós ouvimos o pão. A gente comeu hoje, né, o nosso almoço de domingo, e a gente está comendo agora a palavra. E Jeremias disse, né, quando eu comi essa palavra, foi gozo e alegria para o meu coração. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, por isso você tem a boa consciência, não é um ato religioso. É um ato agora bíblico, é um ato puro, é um ato de filho. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Esse que está na tua mão, amado. O corpo e sangue de Cristo. Olha que coisa linda. Era para todos os filhos estarem aqui. É uma convocação de Deus, amado. É muito triste isso. Filho não podia estar em outro lugar. E pelo fato, acho que da graça, as pessoas acho que negligenciam um pouco a vinda na casa do Pai. Mas eu preciso do pão. Eu preciso. João, parabéns. João ia para Mogi, mas ele falou para a mãe dele, eu vou para a igreja. Amanhã ele vai sozinho para Mogi de ônibus, mas ele queria tomar ceia. Um menino, né? Se você não vai reinar em vida, João. Você está aqui, da gente está junto, orando. Eu sei do teu temor. E Deus não brinca com a gente, não. Hoje, né, Deus falou de apagar o Espírito Santo de Deus, entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu acredito, é uma vez por mês. E quantos escolheram estar em outros lugares? Ou parente que chegou, ou alguma coisa, situação que aconteceu, né? O pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Então, o mundo do ocumênio, tem a vida do mundo ocumênio, dos salvos, né? Jesus morreu por todos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. É uma verdade. Amém? Pois a minha carne é a verdadeira comida. Por isso você tem que estar na igreja, amado. Muito triste a pessoa não vir. E o meu sangue é a verdadeira bebida. E o 56? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém. Amado, eu repito, o pacto da graça, nenhuma condenação há para você. Pode receber a cura divina. Pode receber a cura divina. Pode receber a cura divina. E naquele dia, Jesus, né, ele ceiou, como nós estamos fazendo hoje. E nós sabemos que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ele recebeu essas instruções do próprio Deus. Olha, até que eu volte, meus filhos vão fazer isso. Que privilégio você tem, né, disso? E Jesus pegou o pão nas mãos, levantou aos céus, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, comei todos até que eu volte.
Amado, você está comendo saúde. Saúde perfeita. A obra de Jesus é perfeita. Creia, amado, no culto de hoje, tudo que a gente ouviu. Nenhuma condenação para você. Nós estamos no pacto da graça, é melhor, superiores promessa. Não existe doença no teu corpo. Doença é mentira. Doença é mentira. E esse sangue que ele derramou, te perdoou, te lavou, te regenerou. Esse sangue está na tua casa, na tua vida. Anda assim, nesse mês de maio, falando, eu sou coberto com o sangue de Jesus. Eu creio no sangue de Jesus. Eu creio no novo pacto de melhores e superiores promessas. Eu creio que eu sou habilitado para ser um ministro de uma nova aliança. Esse sangue que ele derramou. E da mesma maneira, Paulo levantou aos céus, o Jesus, né, levantou aos céus, abençoou e deu aos seus discípulos dizendo, bebei todos até que eu volte. E eu dou glória a Deus por tudo que Jesus fez por nós. Amado, eu estava preparando, e a gente vê, né, que eu falo que eu vejo os recados da Zaninha, né? E eu recebo assim, receba para a tua vida. Fé é maior que a enfermidade ou doença. E ela falou assim, já estou curada. Declara, amada, a tua fé é maior do que qualquer enfermidade ou doença. E ela pôs assim, olha, Jesus curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele, Jesus mesmo, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Já estou curada. Senhor Jesus Cristo, eu creio no poder. Vamos declarar isso? Eu creio no poder. Eu creio no poder. Perfeição. Perfeição. Eficácia. Eficácia. Abrangência. Abrangência. Integralidade Integralidade. do teu sacrifício. Teu sacrifício. Todo suficiente. Todo suficiente. Naquela cruz. Naquela cruz. Que o poder do teu sangue, O poder do teu sangue. derramado por mim, Derramado por mim. na cruz, Na cruz. desfaz Desfaz toda maldição toda maldição da queda, da queda e do pecado humano. do pecado humano. Abençoe-me por isso, Abençoe-me por isso, com a cura com a cura e libertação e libertação de toda enfermidade de toda enfermidade. ou doença. Em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Veio, Pai, receber. E ela pôs assim, Jesus é o médico dos médicos e o único mediador e intercessor de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Vamos louvar? Glória a Deus, Jesus. Lutamos com armas de fé. É a graça, amado, o povo da graça. E nada irá resistir. Nada, nada. Enquanto adoramos. Todos passam por tribulações, todos. Em meio às tribulações. Olha lá, ele é O vencedor. nosso Deus é vencedor. Creia Nós no culto, o creia adoramos. creio nisso. Eu creio, ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer. Acabamos de ler na Bíblia, amado. E nada irá me impedir. Nada. Eu te adorarei. Creia nisso, amado. Problemas. Muralhas vão estremecer.
Jesus, te adoramos, Pai. Digno, santo, Exaltado médico é dos Jesus. médicos, mediador, intercessor. Aleluia, aleluia, Deus Pai Jesus. Todo-Poderoso, digno, santo, Como santo, um trovão, santo, santo, impetuoso, poderoso és, grandioso és. que venha Ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, receba, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu. venha, Pai, Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, o reinos vem e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, Jesus. Tu és Pai poderoso, tremendo, Jesus. Aleluia, 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 Pai. Tu és imutável, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. o nome, só o nome Aleluia, dele. aleluia, aleluia. Ah, fica aí, né? Que eu vou orar por você, porque é aniversário, fica aí. Glória a Deus! É festa! Glória a Deus, Jesus. Livres em Jesus! Amém. Nós não somos mais escravos! Livre para adorar, nós estamos no pacto da graça! Vai ter cura divina! Vai ter cura divina! Recebo, recebo. Vai ter situações revertidas, amado. Creia, você crê. É muito sério que a gente aprendeu hoje, que estudamos hoje. Pena que o povo esquece. Pena, porque isso sempre a gente está falando. Mas as pessoas têm esquecimento, né? Eu louvo a Deus pela tua vida que você ouviu. Em nome de Jesus, graças te dou. Eu vou dar a bênção final. Pai amado, Pai querido, nós recebemos o pão hoje. A tua palavra, que é uma comida fresca, tiramos da Bíblia Sagrada, a palavra, Pai, essa comida é gozo e alegria para o nosso coração. Que ela dá um efeito, Pai. Que haja um desígnio do que ouvimos na semana. De onde formos, o mal bater retirada. Não nos conformarmos com nenhum mal. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Nenhuma, Pai. Nós já fomos curados na cruz do Calvário. Nós estamos no pacto da graça. Nós não somos legalistas. Aqui não tem nenhum ritual judaizante. Aqui é fé pura. E a tua fé move montanhas. A tua fé quebra cadeias, quebra muralhas, quebra prisões. O culto de hoje é um diferencial na tua vida, mano. Você pode pedir o que for, vai acontecer.
Nenhuma condenação. Não tem que ficar procurando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. A Bíblia diz, nenhuma condenação. Os legalistas que condenam, acusam, nós não, amado. Nós somos livres. Livres, livres. Tira esse demônio maligno da tua mente e do teu coração. Tira. Tira. A Bíblia fala, pode ser o pecado mais vermelho que o carmesim, ele se torna branco como a neve. E se quiser me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É para você comer o melhor desta terra. É o pacto da graça. Comer essa palavra, essa comida, que é gozo, sim, alegria para o teu coração. Pai, sacia-nos, Pai, de manhã. Amanhã, Pai, numa segunda-feira, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos toda a nossa vida, Pai. O Senhor quer nos ver alegres e felizes. O Salmo 41 diz que o Senhor nos protege. E o Senhor quer nos ver felizes aqui na terra, Pai, porque o Senhor faz parte da nossa vida. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Qualquer mentira de doença é mentira. Não existe doença, não existe enfermidade do nosso meio, não. Vai bater em retirada. Aqui o inimigo bate em retirada. Pega as tuas tralhas imundas. Porque nós não anulamos o que Jesus fez na cruz. Não anula o que Jesus fez naquela cruz. Certamente tomou, levou, carregou toda dor, toda esquisitice da tua mente, teu lado psíquico em equilíbrio, o teu lado psicológico equilibrado, amado, teu lado espiritual equilibrado. Vozes malignas de Satanás estão sendo esmagadas agora. Esmagarei teus inimigos. Esmaga, Pai, essa língua acusadora que sempre condena, que faz eles sofrerem, ó Pai. Nós somos livres de qualquer sofrimento aqui na terra. Livre em Jesus, livre de doença, de dor, de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, que haja o bom entendimento do que ouvimos hoje. Pai, eu clamo que ninguém despreze o que ouvimos hoje. O diabo, eu sei que ele rouba, Pai. Não deixa, Jesus. Que esteja encravado na mente e no coração deles o culto de hoje. Livre em Jesus, nós estamos no pacto da graça. Veremos coisas que a gente nem imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem ama Jesus. Quem ama Jesus é livre de Moisés, amado. Se você é livre de Moisés, você tem Jesus, você tem tudo. E Ele certamente te guiará continuamente. Fartará tua alma, amado. Até em lugares áridos. Tua alma. Se tua alma está cansada. Tua alma está cansada de pensar, de raciocinar. Descansa, amado. O Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma. Receba Ele fartando a tua alma. Haja livre na tua alma. Para de preocupação. Não tem nenhuma condenação, não tem nenhum mal na tua vida. Nós estamos no pacto da graça. Nós estamos no pacto da graça, amado. Para de ficar pensando. Pense na Bíblia. Pense em versículos. Pense nas promessas de Deus, que não é mentira. Se Ele falou, Ele vai cumprir, amado. Se você crê, crê e crê. Ele quer pessoas genuínas. Ele quer 100% de cristãos aqui. Não falsidade. Não povo passeando aqui, não. Não, mas com integridade, com sinceridade. Verdadeiros atalaias de Deus. Homens e mulheres de Deus. Que reinem em vida através de Jesus Cristo. Que vai estar aqui para combater o mal. Não se conformando com as coisas ruins da terra. Nós temos responsabilidade aqui na terra, amado. E que cada um tome sim a sua habilitação hoje como ministro de uma nova aliança. Não é brincadeira que nós lemos hoje. Nos habilitou, habilitou eu e você para ser ministros de uma nova aliança.
A lei mata, mas a graça ele te edifica. E a Bíblia é bem claro. A graça te basta. E nunca estamos sós. Jesus nos acompanha direto. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Jamais, jamais. Creia nisso, amado. E se você for zeloso com o que é bom, nada vai de acontecer de ruim para você. Declaro que a graça, a paz, as doces consolações, sejam permanentes na vida de todo aquele que crê. Creia, amado. Creia. Creia que nós somos hoje alimentados com o pão da vida. Que a gente recebeu vida, vontade de viver, vontade de adorar, vontade de exaltar esse Deus, vontade de ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Que você possa no teu coração dizer que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Pai, seja feita a tua vontade. Amanhã, na semana, nesse mês. E a vontade dEle, amada, é boa, perfeita, agradável. Que assim seja, pois assim disse o Senhor. Em nome de Jesus. Tchau, internauta. Até quarta-feira. E, amado, sente um pouquinho que vai